nossa livraria, e o tema da nossa noite de oração e confissão é o poder da fé. Todas as segundas-feiras eu tenho falado sobre fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, nada do que nós faremos aqui tem algum sentido, um significado ou um valor. Se a gente vem aqui e não entende que só a fé pode fazer alguma coisa acontecer, então a gente vem e a gente está perdendo tempo. Mas eu não creio em perda de tempo para o povo da graça do Senhor. Nós aproveitamos cada minuto com sabedoria. Então, eu queria falar, antes de orarmos, deste poder que tem a nossa fé. Tá? Nós que somos eleitos, escolhidos, predestinados em amor, vencedores, mais que vencedores por Cristo Jesus, recebemos o dom da fé. A Bíblia diz em Efésios 2:8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então nós recebemos este dom, o dom é maravilhoso. Agora você precisa saber que esta fé que nós recebemos do Senhor, ela é tão poderosa, ela é tão forte, ela é tão gigante, ela é tão extraordinária, que se você a usar, porque você pode ter a fé e guardar para você, sem usar. Mas se você usar essa fé, você será capaz, você, de remover montanhas da sua vida. De tirar da sua frente montes, muralhas, impedimentos, fortalezas, coisas que impedem você de prosseguir, de avançar, de realizar os seus sonhos, de atingir os seus objetivos, os seus ideais. Você será capaz de remover coisas que tentam lhe atrapalhar ou que estão efetivamente lhe atrapalhando. E a Bíblia diz que nada lhe será impossível. Nada. Então vamos confessar, porque é uma promessa, está escrito, nós dizemos aqui, se está na Bíblia, nós cremos. Então, se nós cremos neste pacto, nesta aliança, o justo vive por fé. Aquilo que eu creio, Você crê que nada vai ser impossível para você? Se você usar a sua fé, você crê? Então você tem que confessar o que você crê. Diga, Senhor, eu creio, eu admito esta palavra, que é verdadeira, que é uma promessa, é meu direito, faz parte da minha herança, e eu, por crer, eu falo, eu confesso, nada me será impossível. De novo, nada me será impossível. Então, como cristão, você aprende com a Bíblia Sagrada a caminhar nesta terra somente por fé. E não por aquilo que você vê. Não por aquilo que você pega, que você toca. E nem por aquilo que você sente. Então, fé não é sensação. Ok? Fé não se mede por emoções. Fé é um dom de Deus. Está no nosso espírito. Pode produzir emoção, mas ela não é medida por emoção. Estamos entendendo? Fé não se mede por emoção, fé não se mede por aquilo que eu vejo e nem por aquilo que eu posso pegar, que eu posso tocar. Viver por fé é você expressar, então você fala, você age de acordo. Fé, viver por esta fé é expressar continuamente a sua confiança em Deus e a sua confiança nesta santa e bendita palavra. Então, quando você mostra que você confia em Deus e na palavra, você está expressando a sua fé. Quando você vive de acordo com esta esperança, com esta confiança em Deus, quando as suas atitudes demonstram confiança em Deus, é uma forma de você expressar a sua fé. É por isso que as pessoas às vezes olham para algumas outras e dizem, nossa, como aquela pessoa é uma pessoa de fé. Por quê? Porque ela fala, ela se move, ela vive constantemente expressando esta fé. Agora, eu preciso entrar aqui num ponto bastante importante,
Porque tem gente que mostra algumas coisas para confundir as pessoas, para mostrar, para que pensem que ela tem fé, que elas têm fé. E não é fé. Então, antes, segundo aos Coríntios 5, 7, diz assim: visto que andamos, o que é este andamos? Nós nos movemos, nós vivemos continuamente, constantemente por fé, e não pelo que vemos. Então, eu não ando, eu não vivo nesta terra pelo que eu vejo. Eu me moldo, eu faço as coisas que estão à minha volta, não como elas aparentam ser, pelo que elas aparentam ser. Eu me manifesto, eu me expresso pela fé, não pelo que nós vemos. Agora, vamos ver o contrário do versículo aqui, né? Quer dizer que se eu ando pelo que eu vejo, se tudo que eu falo é baseado nas circunstâncias que estão à minha volta, se tudo que eu vivo, se as minhas decisões, se a minha maneira de me portar nesta vida, se a minha maneira de me comunicar com as pessoas, se a maneira de eu agir é baseado naquilo que eu vejo, significa que eu não estou andando por fé. Você está entendendo? Então, assim, se eu vejo uma circunstância e eu falo, uau, poxa vida, e agora? Agora o negócio ficou feio. Eu estou me expressando e estou mostrando que eu não tenho vivência de fé. Isso não é fé. Se eu me apavoro com uma situação difícil, uma situação adversa, eu estou vivendo pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou ouvindo. Então, eu não estou andando por fé. Se eu ajo por impulso, por ímpeto, baseado numa notícia que chega, isso significa que eu não estou vivendo por fé. Eu estou vivendo pelo que eu vejo, por vistas. Então, a fé é bem diferente de viver por vistas. Se você quer ter vitória sobre situações, saiba que a fé é a nossa vitória. Quem vive pelo que vê, quem fala pelo que sente, quem se expressa na vida, quem age no dia a dia pelas circunstâncias, não vê vitória. Não vê. Vê mais problema. A fé sempre vence. Então você precisa aprender a usar a sua fé. Não se abalar, não se preocupar, não agir baseado naquilo que os seus olhos veem. Diz 1 de João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus, quem é que é nascido de Deus? É uma nova criatura, é um salvo em Cristo Jesus. Então é você. Todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Ah, isso é maravilhoso. A primeira parte do versículo nós dizemos, amém, eu recebo. Como é que eu venço esse mundo? Como é que eu venço as más notícias? Como é que eu venço as adversidades? Como é que eu venço os problemas da minha vida? Como é que eu venço? Muito bem, eu sou nascida de Deus, então eu potencialmente tenho poder para vencer. Só que a Bíblia diz aqui, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então o versículo não pode parar no meio. Tem gente que usa meia palavra. Meia palavra, você sabe, meia palavra dá confusão. É tudo que Deus diz em sua palavra. Esta é a vitória que vence o mundo. Então, você quer vencer alguma coisa? A Bíblia diz que você pode. Como, bispa? Usando a fé. Só há uma maneira de você sair vencedor, vencedora de situações. É usando a fé. A nossa fé vence. Por isso que aquilo que nós vemos não pode nos distrair. Se é por fé, não se distraia com o que os seus olhos veem. Porque as coisas acontecem para você se distrair. E de repente você fala, e não sei o quê, e mais aquele problema, e agora isso, e mais aquilo. Você está se distraindo. Se você se distrai, você não usa a sua fé. Então não se distraia com aquilo que os seus olhos estão vendo. Nós não devemos dar atenção às coisas que se veem, às circunstâncias. Nós temos que dar atenção às coisas da fé, que normalmente não se veem. São as coisas que nós normalmente esperamos. Elas vão se manifestar, mas nós não estamos vendo naquele exato momento. Então eu tenho que expressar continuamente a minha confiança em Deus, a minha confiança na palavra de Deus.
Se você me disser, isto é fácil, eu vou lhe dizer, não, não é. Não é fácil. É muito mais fácil você viver por vistas, viver pelo que você sente, viver pelas circunstâncias, você agir baseado no que os teus olhos estão vendo, no que os teus ouvidos estão ouvindo de notícias. Então, não é fácil. Mas esse viver por fé é que deve ser o nosso estilo de vida, amados. E isso deve ser o quê? Desenvolvido. Tem que ser desenvolvido. Por isso nós criamos noites de oração e confissão. Você vem aqui fazer o quê? Olhar para mim? Não. Você vem aqui desenvolver este exercício da fé, esta prática da fé. Você vem aqui nos grupos de intercessão desenvolver esta fé, para que você seja realmente uma pessoa de fé. Não que pareça, mas que seja realmente uma pessoa de fé. A fé, ela deve ser expressada na prática. A fé não é uma coisa utópica, uma teoria. Eu tenho fé. Então, se você tem fé, mostra. Se você tem fé, age. Se você tem fé, fala dessa fé. Se você tem fé, não viva pelo que os teus olhos estão vendo. Não se expresse, não se exprima falando ou agindo por aquilo que é circunstancial. A fé deve ser expressada no dia a dia. A atitude de fé, agora que eu quero falar o que eu queria lá atrás, e que devo falar, a atitude de fé é oposta às obras da carne. Nós vamos aprender, amados, a identificar pessoas que têm realmente usado a fé, de pessoas que acham que usam a fé. Eu vou lhe explicar. Porque tem gente que faz um monte de coisa, a pessoa olha e fala assim, nossa, como aquela pessoa tem fé? E tudo que ela faz não tem nada a ver com fé. São obras da carne. São coisas que aparecem mais, talvez. Mas nós temos que separar isso da nossa vida. Existem muitas coisas que as pessoas fazem que são aparência de fé. Mas, na verdade, tudo é carne. Se você for hoje a igrejas que têm reuniões de oração, quase não tem, tá? Mas as que têm aí movimentos, tem campanhas, chama outra coisa, não é? Você vai ver que as pessoas vão lá fazer alguma coisa. Ou as pessoas vão lá usar alguma coisa. Ou elas vão lá receber alguma coisa. Ou é uma fita, ou é um vidrinho, ou é uma aliancinha, ou é uma correntinha, ou é uma chavinha, ou é uma plantinha, ou é uma rosinha, ou é uma pétalazinha. As pessoas estão, o quê? Mostrando algo. Isto não tem nada a ver com fé. E eu tenho que explicar isso, porque há pessoas no mundo inteiro na internet, nos ouvindo, participando das nossas noites de oração. Há pessoas aqui hoje, pessoas chegando ao ministério. Peraí, a gente vem aqui e nós vamos fazer o quê numa noite de oração? Não vão distribuir um gravetinho, uma tampinha? Não vão, como é que é? Eu não vou levar para casa? Não vai ter água para a gente tomar depois da oração? Não vai ter alguma coisa assim? Não vai ter. Porque estas coisas todas não expressam fé. São coisas da carne, são obras da carne. E eu vou explicar uma coisa. Fé, guarde para o resto da sua vida. Não tem nada a ver com dor. Fé não tem nada a ver com sofrimento. Fé não tem nada a ver com sacrifício. Eu achei uma coisa muito interessante em Romanos 8:5, hoje, estudando. Achei não, estava lá o tempo todo e Deus falou muito ao meu coração com este versículo que diz: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne. Então, se eu tiver que mostrar a minha fé andando de joelhos até a Aparecida do Norte, se eu tiver que mostrar a fé colocando uma coroa na minha cabeça, ou andando com uma espada, com um graveto, com uma coisa na carteira, umas sementes, eu estou o quê? Cogitando das coisas da carne. Isso tudo é carne, isso tudo é matéria. Então, isto não serve. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Eu pergunto, fé é da carne ou fé é do Espírito? Ora, se é um dom de Deus, se é dom, recebemos no nosso Espírito. Então é do Espírito. Fé não tem nada a ver com obras. Fé não tem nada a ver com carne.
Fé não tem nada a ver com mostrar, com dor, com choro, com lágrimas, com sacrifícios, com sofrimento, com coisa alguma. Então, fé é do Espírito. Amém até aqui? Sabe o que Deus me falou? Fale para a igreja que fé não dói. Anda de joelho e você vê se dói ou não. Dói. Fica sem comer. Faz jejum. Dói. Dá dor de cabeça. Dá enjoo. Dá indisposição. Dói o estômago. O intestino fica com cólica seca porque falta bolo digestivo. Toma alguma coisa ruim. Vê se não dói. Dói. Vai ficar sem dormir, vigiliando. Dói. Dói a cabeça. Dói o teu corpo. Fica numa posição, fazendo um sacrifício, sei lá o quê. Dói. Dá todo o seu dinheiro para alguém. Dói. Dói o bolso. Dói. Dói o coração. Então guarde uma coisa. Fé não dói. É do Espírito. Fé não dói. Fé não causa sofrimento. Amém? Diz o versículo 6 em diante. Porque o pendor é inclinação, tá? O pendor da carne dá para a morte. O que a gente fizer com a nossa carne e deixá-la solta, dá para as coisas de morte, as coisas que apagam, as coisas que se fecham. Mas a inclinação, o pendor do Espírito, dá para vida e paz. Então, fé tem que gerar o quê? Vida e paz. Imagine alguém, eu estou usando a minha fé, perdi a paz. Então, não é fé, é carne. E tem muita gente que faz aí esses jejuns de 21 dias, de 50 dias, de não sei quantos dias, perde a paz. Fica irritado, fica nervoso, todo mundo fica bravo, fica uma coisa horrível. Por quê? Porque não é fé. É o pendor da carne, a inclinação da carne, dá para a morte. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus. Deus não quer que você faça nada que doa, nada que cause sofrimento, nada que se sacrifique a vida. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Quer dizer, a inclinação da carne não é de Deus, não sujeita às coisas de Deus. Portanto, os que estão na carne, isso não significa pecado necessariamente. A pessoa que está no tremedal de lama, os que estão fazendo coisas na carne. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, não agrada a Deus aquilo que é obra da carne, aquilo que é feito com a carne. O que agrada a Deus é o justo que vive por fé. Amém? Efésios 2:9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Então, Deus não quer obras da carne. Deus não quer dor. Deus não quer sofrimento. Deus não quer abstinências. Deus não quer, porque essas coisas todas parecem coisas da fé. Deus não quer que isso pareça fé, porque não é. Porque a pessoa que faz obras da carne, as pessoas que fazem estas coisas, na realidade, estas pessoas trazem a glória para si. Toda pessoa que faz alguma coisa, ela conta para alguém, ela chama para si, ou se ela não conta para alguém, ninguém vê, ela lá dentro, ela alimenta um sentimento de que, olha Deus, olha o que eu estou fazendo. Olha como eu estou me sacrificando. Olha do que eu estou abrindo mão. Olha, Senhor, então ela barganha com Deus. Ela põe Deus na parede. Olha só, eu estou sem comer. Eu estou vigiliando. Eu estou fazendo isso. Eu estou me abstendo de tais coisas. Olha, a pessoa na realidade traz a glória para si. Ela não dá a glória exclusivamente a Deus. Porque ela também faz. Deus faz a parte dele. E eu estou fazendo a minha parte. A pessoa também se esforça. Então ela acaba roubando a glória de Deus, e Deus não está nisso, amém? Versículo 10, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, não obras da carne, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que obras? Deus preparou obras de antemão. Que obras? Obras da fé. Essas são as boas obras, as que decorrem da fé.
Não coisa que eu faço para ganhar alguma coisa, que eu faço para Deus me dar, que eu faço para obter resultados. Essas não valem. As obras da fé. Esta noite, por exemplo, nós estamos fazendo aqui uma obra da fé. É consequência de nós crermos. Amém? Irmãos, um jejum, uma campanha de jejum, uma vigília, um joelho no milho, uma noite no monte, um alto flagelo, pagar a promessa, voto de pobreza, voto de castidade, isso nos impressiona muito. A mim, no passado, me impressionava muito. Eu falava, nossa, como aquelas pessoas são santas? Como elas fazem estas coisas? Como elas são, sabe, especiais? Mas isso tudo é desnecessário. Nada significa para Deus. Não impressiona Deus. Isso não mexe com o coração de Deus. Não é isso que Deus honra. Em Colossenses diz, 2:20, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, como se ainda não tivesse acontecido nada na sua vida, vos sujeitais a ordenanças. Como? Há ordenanças, há coisas, há rudimentos que não tem nada a ver com Deus. Não foi Deus que instituiu. Não faz parte do novo pacto, da graça de Deus. Não faz parte da palavra aos gentios. Você está entendendo? Eu tenho que lhe explicar, porque a pessoa diz, mas eu vou lá, confesso. É só isso mesmo que você tem que fazer. Falar daquilo que você crê. Essa é a sua expressão de fé, a manifestação da sua fé. Versículo 21. Quais são esses rudimentos? Quais são estas coisas que são ordenanças? Não manuseis isso, não toque nisso. Não proves aquilo outro. Não toques. Segundo os preceitos e doutrinas dos... quer dizer que são doutrinas dos homens. Nada significam para Deus. Não servem para nada. E diz mais, pois que todas estas coisas, não pode isso, come aquilo, põe aquilo, olha o véu, olha o sapato, olha a calça, olha a roupa, olha a saia, olha a unha, não faça, não coma, olha o sábado, olha a carne do porco, olha a lua, olha isso. Todas estas coisas com o uso se destroem. São doutrinas dos homens, amados. O que significa? Que para Deus não serve. E para nós, também não serve para nada. Elas acabam se autodestruindo. O que é isso? São nulas. Estas coisas não criam uma estrutura espiritual para nós cristãos. Versículo 23. Tais coisas, com efeito, tem aparência de sabedoria. Parece espiritual. Parece chique fazer isso. Parece fé. Parece. Tem aparência de sabedoria. Como culto de si mesmo. Eu jejuo. Eu oro mais que os outros. Eu fico mais tempo de joelho. Culto de si mesmo. Falsa humildade. Rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade, contra qualquer apetite da carne. Não serve, não refreia. Só serve para a carne do homem ser exaltada. Então, o que é que vale, bispa? Vamos orar. A fé. Diga, só vale fé. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que eu espero. Fé é a convicção de fatos que eu ainda não vejo, mas eu tenho certeza e convicção que eles são meus. Amém? Fé está ligado à confiança, à fidelidade, à oração, à confissão, a coisas espirituais. Deus sempre usa a fé para que você triunfe. A sua vida será um testemunho de quão bom e quão fiel é o nosso Deus. Agora, você precisa descobrir o poder da fé. Malaquias 3,12 diz, todas as nações vos chamarão felizes, toda a sua família, todos os seus amigos vão dizer que você é feliz. Porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Você recebe? Vão olhar e falar, olha como é um abençoado, olha como tudo dá certo, olha que pessoa de fé. Tem que acontecer isso na nossa vida? Hebreus 10:35. O que eu faço, bispa? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Use a fé e confie. Ela tem grande recompensa.
Romanos 4,18. Abraão, nosso pai na fé, esperando contra a esperança, creu. Se tem uma situação que você diz, não tem jeito, espere contra a esperança. É contra. Nada tem jeito, mas espere. Espere. Mas não dá, espere. Mas não tem jeito, espere. Abraão, esperando contra a esperança, creu. Use a fé. Agora é que eu quero ver se você vai usar a fé. Porque andar de joelho é fácil. Dói, mas é fácil. Subir as escadas da penha, dá uma canseira que você chega com a língua aqui. Mas eu já fiz, é fácil. Agora, isto aqui, esperar contra a esperança, crendo, isso não é fácil. Isso é para quem tem o dom da fé. Amém? Ele creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé. Toda segunda eu quero você aqui. Sem enfraquecer na fé. E na terça, na quarta, na quinta, os dias que você está na tua casa. Sem enfraquecer na fé. Embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou. Não duvide. Não duvide. Por incredulidade. Ele não duvidou da promessa de Deus. Mas, olha como. Quantos jejuns Abraão fez? Quantas vigílias ele fez? Quantas abstinências? Quantos votos? Mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Estando plenamente convicto, isto é fé, de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Você está plenamente convicto? Então diga, eu estou plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir o que prometeu. Amém. Hebreus 11:32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário, a mim também, vai faltar o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, e eu quero que o seu nome, pela fé, seja incluído nessa lista aqui, não é? Os quais, por meio da subjugaram reinos, e eles estavam na lei, hein? Subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, você vai fechar, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, é verdade, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios. Você não foi também? Já não teve gozação a seu respeito? Você vai na igreja? De domingo, segunda noite orar. Passaram pela prova de escárnios e açoites, porque às vezes tem palavras que doem mais. São açoites violentos, não é? Sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio para a bispa. Não, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram, bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Passaram por tudo isso por fé, não se dobraram, porque a promessa era para você e a promessa era para mim. Eles não tiveram a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles não poderiam receber toda a glória pelo que eles passaram, porque você é que tem que ver o cumprimento da promessa de Deus, das promessas todas de Deus na sua vida. E nós nos juntamos a eles nessa galeria dos heróis da fé. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor, graças a Deus. Temos que encerrar, amém? Hoje há uma nova aliança, há superiores promessas. Hoje pode acontecer coisas superiores às que aconteceram com esses homens. Se você não acreditar nisso, é vão. Aquilo que você está, esperando de Deus, é vão. Eu encerro com Lucas 1:45. Bem-aventurada a que creu.
Você, homem, também, bem-aventurado o que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O que Deus lhe disse ao coração vai se cumprir. O que Deus lhe disse vai se cumprir. Isto é maravilhoso, amado. E você será chamado por todos de bem-aventurado. Lá vai ali um feliz. O mundo chama o felizardo ali. Vão chamar mesmo. E eu recebo isso para cada família desta igreja. Saiba que a fé em ação, ela ordena a bênção. Não tem como. Se você usar a fé, a bênção é ordenada. Porque tudo é possível ao que crê. Então, nós vamos orar. E o primeiro item que nós vamos orar agora é sobre a nossa família. A nossa família é um tesouro precioso. O mundo tem tentado falar que não presta. Família não está com nada. Cada um por si. Não existe isso na Bíblia. Família é o bem maior que você tem. Amém? Mas a minha família está toda esboroada, bispa. Deus pode fazer infinitamente mais do que você veio pedir, do que você pensa, do que você recebe. Família é coisa séria, família é coisa de Deus. Depois de 2 anos na televisão, Deus me inspirou a falar sobre família. Ele diz, é urgente esse assunto para o mundo. E eu estou entrando fundo em família. Por quê? Porque Deus vai restaurar a família brasileira, cristã, pela palavra de Deus. E eu achei um texto na Bíblia para você entender a importância da sua família, até quando a sua família passa por uma guerra, até quando a sua família passa por uma crise, até quando a sua família está meio, sabe, meio confusa, até quando as pessoas não sabem muito bem o que vai ser daqui para frente. Olha o que Deus nos diz, nos mostra, aliás, no primeiro livro de Samuel, capítulo 27, nós vamos ler 3 versículos, para você entender o contexto. 1 a 3. Disse, porém, Davi consigo mesmo. Davi, nesse momento, estava sendo perseguido por Saul. Tá bem? Saul queria matar Davi. Estava com ódio mortal. Eu vou acabar com ele. Davi estava num período de fuga, se escondendo de Saul, do rei Saul. Tá bem? Disse, porém, Davi consigo mesmo. Pode ser que algum dia venha eu a perecer nas mãos de Saul. Ele sabia da promessa de Deus, mas ele disse, vai saber, né? Pode ser que um dia Saul me ache, me encontre, me pegue e eu venha perecer. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Ele teve uma ideia. Ele pensou assim, olha, eu não sei o que vai ser, eu vou para a terra dos filisteus. Porque os filisteus eram um povo inimigo do povo de Deus. Então Davi disse assim, eu me meto no meio dos inimigos, porque é mais difícil de Saul me encontrar lá. Ele não vai achar que eu estou no meio do povo inimigo. Tá certo? Agora vem algo sensacional. Para que Saul perca de todo as esperanças, ele não ia se meter com os inimigos para procurar Davi, não é? Para que Saul perca de todo as esperanças e deixe de perseguir-me por todos os limites de Israel. Assim me livrarei da sua mão. Entenderam o plano dele? Agora olha só. Dispôs-se Davi e com os 600 homens que com ele estavam, porque Davi não estava sozinho. Já tinha um grupo que andava com ele. 600 pessoas, homens, tá? 600 homens. Davi dispôs-se com 600 homens que com ele estavam. Passou a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Ele foi até uma cidade e foi falar com esse filho de um rei, que era para conseguir abrigo no meio dos filisteus, tá? Isso era um plano. Aí diz assim, habitou Davi com Aquis em Gate, ele e os seus homens, quantos eram? Cada um com a sua... olha o plano. Cada um com a sua família. Davi com ambas as suas mulheres. Ainoã, ele só tinha essa, tá? É que no fim ele ficou com dó da viúva de Nabal, a Abigail, e ele trouxe essa mulher, na verdade, para cuidar dela, né? Porque ela foi muito fiel. Bom, é uma história que não é a de hoje. Então, o que aconteceu? O que eu quero que você pense? Que mesmo no meio de uma fuga, no meio de uma guerra, no meio de uma crise, no meio de uma perseguição, aqueles homens estavam, primeiro, juntos.
estavam debaixo da promessa com Davi, de Deus. E eles não foram sozinhos. Esses 600 homens levaram cada um a sua família. Você não está sozinho, você tem uma família, a sua família tem que partilhar de cada momento da sua vida. Se é um momento de crise, se é um momento de alegria, se é um momento de decisão, se é um momento de ir para cá, se é um momento de mudar de casa, se é um momento de investir em outra coisa, se é um momento de mudar a vida, eu não sei. A sua família tem que estar unida. Família é coisa de Deus. Homens têm que compartilhar com as suas esposas tudo. Tudo. Homem que não diz quanto ganha para sua esposa tem casa dividida. E casa dividida não subsiste. Homens têm que partilhar as suas ideias, os seus ideais, os seus projetos com a sua família e tem que orar junto. Tem que chamar os filhos por sentado. Se os filhos estão com problemas, estão na adolescência, estão dando trabalho, não adianta ficar só orando na intercessão. Tem que estar junto com a família. Tem que sentar junto e tem que conversar. Tem que abordar os assuntos. Tem que falar, minha filha, o que é isso? O que está acontecendo? Vem aqui. Vamos resolver biblicamente. Sem choramingo, sem briga, sem ser cruel. Tem que sentar todo mundo e tem que conversar. E tem que acabar em oração e ter paz dentro de casa. Decisões são de família. Não adianta uma pessoa da família decide uma coisa e põe todo mundo para sofrer. Tem que sentar junto, tem que compartilhar, tem que colocar diante de Deus e tem que orar. Amém? E brigou, e tá brigado, e tá de mal, e não olha, e vai sair de casa. Não vai coisa nenhuma em nome de Jesus. Vamos ter reconciliação, vamos ter perdão e vamos acertar. Porque no meio dessa fuga tremenda aqui, 600 homens não são 6, hein, irmãos? Não são 6 famílias, não. São 600 famílias que foram para uma outra terra ficar junto porque eles sabiam a importância da unidade na hora da dificuldade. Amém? Efésios 3, 14 e 15. Por esta causa, disse Paulo, me ponho de joelhos diante do Pai. Eu vou fazer isso hoje. De quem toma o nome do Pai, hein? Toda a família. Tanto no céu como na terra. Quem está aqui que diz que é de Jesus? Então a sua família acabou tomando o nome de Jesus por sua causa. Então não fala, aquele lá, aquela coisa, aquele desviado, aquele incrédulo, está debaixo deste nome. E você tem responsabilidade de ensinar para quem deve o que significa o nome de Jesus Cristo. Amém? A sua família, por sua causa, tomou o nome de Deus. E agora isto é sério, porque há um testemunho da sua família para o mundo. Então, preserve o nome de Deus, preserve o testemunho da sua casa. Porque, amados, terrível coisa é uma pessoa da família ter um testemunho lindo e o resto ter um testemunho torto. O que vão ver é o torto, não pense que é o lindo. Então você tem que resgatar o que precisa ser resgatado. Em nome de Jesus, nós vamos hoje sacudir o inferno. O diabo vai soltar aquilo que está prendendo, aquele filho, aquele cônjuge, eu não sei. Você sabe o que é que precisa ser resgatado na tua casa. Todos vão ficar de pé, em nome de Jesus. Por esta causa eu me ponho de joelhos, disse Paulo. Ele orava para que o testemunho das pessoas que tomaram o nome de Jesus e as suas famílias fosse realmente um testemunho de plenitude do poder de Deus, da graça de Deus. Feche seus olhos. Tem alguém aí da sua casa? Dá a mão, clama agora em nome de Jesus, por reconciliação, por perdão. Amado, ou nós começamos aqui na igreja e levamos para casa, ou então tudo é vão. Não estamos aqui para agradar os homens, estamos aqui para acertar situações, olhos nos olhos, perdão, reconciliação, planos juntos, família, família tem que estar junto. Se está resolvendo ir para um lado ou para o outro, é junto, ninguém vai se dividir dentro de casa. Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus e eterno Pai, as nossas famílias são colocadas diante de Ti agora, Senhor. Ó Deus, te apresentamos cada membro da nossa casa, cada membro do nosso lar, Jesus. Ó Senhor, a nossa família, por nossa causa, é tomada pelo Teu nome, Senhor. Quando olham para nós, dizem, lá está a casa dos crentes, lá está aquela família de crentes. E nós queremos, Jesus, hoje, nos colocar diante de Ti, Senhor. Diante do trono da Tua graça, Senhor, para reivindicar, ó Deus, a santidade, primeiro
primeiro lugar para nossa casa, Senhor. Ó Jesus, nós sabemos que Tu tens um plano vitorioso e perfeito, Senhor, para as nossas famílias. E nesta hora, nós chamamos a existência a manifestação deste plano perfeito, Senhor. Ó Jesus, o mesmo Espírito, Senhor, a mesma fé, Senhor, a mesma ideologia, a mesma convicção, os mesmos pensamentos, Senhor. Não recebemos mente contrária, não recebemos divisão dentro da nossa casa, Senhor. Não recebemos, Senhor, insubordinação, não recebemos rebeldia, Senhor, insubmissão. Está quebrado agora esse espírito de insubmissão, em nome de Jesus, Senhor. Todo espírito contrário, todo pensamento contrário, está repreendido agora em nome de Jesus Cristo. A nossa casa é Tua, Senhor, a nossa casa é terra santa, os nossos pés que ali pisam, Senhor, já santificaram aquele espaço, Pai. Todos que ali estão são Teus, Jesus. Nós profetizamos a conversão dos nossos filhos, Senhor. A conversão dos maridos, a conversão das esposas, a conversão dos irmãos, a conversão dos pais. Ó Deus, somos portadores de boas novas de grande alegria. Que o Teu povo abra a boca, Senhor, para proclamar as virtudes da Tua graça, Jesus. Que nenhum pai se cale, que nenhuma mãe seja omissa. Ó Deus, aqueles filhos que estão fazendo coisas erradas, que estão trilhando caminhos tortuosos, aqueles filhos que estão fora da igreja, é responsabilidade do pai, é responsabilidade da mãe. Ó Jesus, que estes pais se levantem hoje com a autoridade do céu, Senhor, para reclamar, Senhor, aquilo que é devido, aquilo que é direito, Jesus. Ó Deus, nós repreendemos todo tipo de insubmissão, Senhor, das mulheres, todo tipo, Senhor, de violência doméstica está repreendida, Jesus. Todo tipo, Senhor, ó Deus, de agressividade, palavras duras, Senhor, frieza, sai frieza, sai, divisão, ó Deus, mente dividida, Senhor, pessoas lutando contra, Jesus, dentro da família, pessoas negligentes, pessoas, ó Deus, que estão andando na contramão. Nós repreendemos este espírito contrário. A nossa casa é casa de paz, a nossa casa é casa de alegria, é casa de perdão. Ó Deus, que o riso volte, Senhor, palavras brandas, palavras, ó Senhor, suaves, palavras carinhosas, Senhor. Ensina os maridos a serem carinhosos, Pai. Ensina os homens, Senhor. Oh, é dando que se recebe, Jesus. Ensina os homens, Senhor, a se humilharem também, a se submeterem. Ensina os homens a pedirem perdão para suas esposas. Ensina os homens, Pai, oh Deus, a compartilhar os seus sonhos, os seus ideais, os seus problemas, os seus objetivos na vida. Ensina os homens, Senhor. Ensina o homem a sentar e a falar, Pai. Ensina os homens da igreja a ouvir a sua esposa, Senhor, a ouvir os seus filhos, Pai. Nós precisamos de menos trabalho secular e mais vida em família, Senhor. Nós precisamos, Pai, de vivência da vida comum do lar, Jesus. Põe estes homens ali, Senhor, ó Deus, acompanhando o desenvolvimento dos seus filhos, o crescimento, Senhor, a maturidade. Jesus amado, ó Deus, nós te pedimos, Senhor, que haja um só pensar entre o casal, Senhor. Ó Deus, que as esposas sejam carinhosas, que as esposas sejam solícitas. Ó Jesus, que elas sejam ali, Senhor, prontas também para ouvir. Prontas, Jesus, prontas, Senhor. Coloca ali filhos, Senhor, que se agradem da companhia dos seus pais, que não busquem na rua, ó Deus, o seu prazer, a sua alegria. Tira, Senhor, os nossos filhos, tira todos os jovens, Senhor, dos laços do passarinheiro. Tira essas moças, Senhor, dessa vida promíscua, profana do mundo, Senhor. Tira, Senhor, os rapazes dos bares. Tira as moças, Senhor, dos barzinhos depois da escola, depois da faculdade. Ó Deus, que cesse toda bebedeira, toda cerveja, Senhor, toda festa profana e ímpia. Cesse em nome de Jesus. Ó Deus,
que isso seja repreendido na autoridade que nós temos, Senhor, do teu nome. A nossa casa se chama pelo teu nome, Senhor. Que o nosso testemunho na vizinhança seja um testemunho de graça, de glória, Senhor. Seja um testemunho real, seja um testemunho de fé, de fidelidade, de santidade, em nome de Jesus. Ó Deus, não permita que o acusador aponte, Senhor, para nenhum membro da nossa família, Senhor. Ó Deus, ensina os pais a tomarem a rédea das suas casas, Senhor. Ensina os pais, Senhor. Ó Deus, que os pais abram os olhos, Senhor. Há muito pai cego, há muita mãe negligente. Ó Deus, eu oro para que esses pais entrem na internet, para que esses pais vasculhem o Orkut dos seus filhos. Ó Deus, tem pai que não sabe, Senhor, o que se passa dentro da sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ó Deus, eu ordeno a bênção da santidade dentro das famílias, Senhor, que seja expurgado todo pecado, toda sujeira mental, Senhor, todo relacionamento ilícito pela internet. Ó Jesus, estas frases de efeito não podem prevalecer, Senhor, não podem prevalecer, Jesus. Fotos indecentes de jovens que são teus, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Estão exaltando o diabo, estão exaltando o inferno, e muitas vezes estão de Bíblia na mão. Eu repreendo este espírito do engano, em nome de Jesus. Que haja santidade dentro das famílias. Eu repreendo o espírito de fornicação, espírito de prostituição, de adultério. Sai, bate em retirada. Toda frieza sexual dos casais está repreendida em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os leitos sejam sem mácula. Oh Deus, porque tu dás honra, Senhor, para as famílias santas, para as famílias sérias, Jesus querido. Ensina cada mãe, Senhor, a ensinar as suas filhas, mulheres, Senhor. Ensina as mulheres, Senhor. Ensina as mães, Senhor, a falarem sério com as suas filhas, Jesus. Que elas não fiquem buscando a obra, que elas não fiquem buscando a vida secular, o trabalho lá fora, e se esqueçam de dentro das suas casas, Jesus. Ó Deus, repreendemos o espírito de droga, de bebida, de cigarro, cocaína, crack, oh Jesus, maconha. Maconha não é coisa comum, não, é coisa do inferno, está repreendida em nome de Jesus. Toda maconha vai sair de perto dos nossos filhos. Nenhum homem, nenhum executivo, nenhum homem de negócios vai para happy hour, vai fazer o que não deve. Está repreendido esse espírito em nome de Jesus. Deus, as nossas famílias são sagradas, Senhor, e nós preservamos a santidade que tu já imputaste em nosso espírito, Senhor. Oramos com fé nesta noite, declarando que algo novo já está acontecendo nos nossos lares, em nome de Jesus. Se alguém está aqui só, ó Deus, tua palavra diz que o solitário tu fazes morar em família. Prepara casamentos para os moços e para as moças, Senhor. Casamentos no Senhor, com santidade, em nome de Jesus. E todos que assim oram e creem e com fé confessam esta palavra, digam amém. Amém. Declare que a sua família é bendita. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha o seu irmão aí do seu lado e diga: a nossa família é bendita sobre a terra. Muito bem. Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Amém. E Deus esta noite está enriquecendo a nossa reunião de oração e confissão, com mais talentos, com mais dons. E eu quero chamar quem vai agora interceder, ministrar sobre o nosso físico, sobre a saúde. Nós vamos receber com alegria, sabendo que Deus usará poderosamente, nosso diácono João Almeida. Queria que viesse ao altar para a glória do Senhor. Amém. Querido João, que Deus lhe use com poder e glória, em nome de Jesus. Boa noite, abençoado do Senhor, Helene.
nessa terra? Amém? Vou pegar um gancho da bispa. A bispa falou, a fé não dói, mas diga, a fé cura. A fé tira a dor. Amém? Então, Deus já está agindo no nosso meio nesta noite. Amém? Já está agindo. Não fale, Ele vai agir. Diga, Ele já está agindo ao nosso meio. Amém, amados? Quando a bispa me chamou para anunciar o tema, eu falei, o que eu vou falar ao povo? São tantas as coisas, né? E o Senhor falou assim, fale sobre cura. Fale sobre cura porque você tem conhecimento de causa. Amém? E o Senhor vai falar com você nesta noite e você vai ver que coisas que andaram te perturbando há muito tempo, que vem se arrastando na sua vida, hoje Deus vai retirar. Amém? Deus vai retirar. Porque através da palavra dele é que ele vai fazer todo o movimento na sua vida. Vai movimentar o quê? A fé. O dom da fé que está dentro de você através da palavra. Amém? Eu vou me adaptar com o sistema da igreja, amados. Amém? Deus seja louvado. E perguntando ao Senhor, eu falei, Senhor, vamos lá, o que vamos falar para esse povo? Abençoados, o Senhor está falando, onde estão os vossos pensamentos? Você está com enfermidade, você está pensando, está doendo, está na aflição, está aquele mioma que não sai, aquela artrose, não quer sair do meu corpo, está se manifestando. E você fala assim, irmão, mas não é fácil essas coisas. Isso daí tem que ter tratamento, tem que ter medicação, tem que seguir dia após dia, seguindo o quê? Aquela medicação, aqueles medicamentos. Não estou falando mal dos médicos, que Deus colocou os médicos aqui nesta terra para também trazer a bênção sobre nossas vidas, amém? Que em muitos casos precisamos dos médicos realmente. Mas o que Deus quer fazer com você nesta noite é que para que você não fique mais vivendo o quê? De receitas. Amém? Seguindo, eu tenho que tomar um comprimido às 6 horas, tenho que tomar um outro comprimido às 14 horas e 16 horas. Aí passa as 14 horas, não tomei o comprimido. E agora? A pressão vai subir. Não, a pressão vai baixar. Meu joelho vai doer. Minha coluna vai doer. Irmão, Deus está falando para você nesta noite. O que Ele está falando para você nesta noite? Você tem uma receita que você carrega todos os dias que você vem aqui, você carrega uma receita aqui. E essa receita é para você segui-la. Totalmente, amém? E nunca fale na sua vida mais, nunca mais fale na sua vida. A minha artrose, a minha dor de cabeça, a minha coluna dói. Você não tem nada disso, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Amém? 1 Coríntios 3,16, olha o que o Senhor fala. Não sabeis que sois santuário de Deus que habita. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? É uma pergunta que Deus está fazendo. Diga, o Espírito de Deus habita em mim. Amém? E se Ele habita em você, você tem que ter liberdade. Liberdade do quê? De tudo quanto é medicamento. Tem que ter liberdade de todas as coisas. Amém, irmãos? Tem que ter pleno vigor. Porque a palavra de Deus, eu não falei, não citei esse versículo, mas vamos lá. Em Daniel 11:32 fala assim, aqueles que me conhecem se tornam fortes e ativos. Amém? Você tem adquirido conhecimento nesta igreja. Então você tem que se tornar o quê? Uma pessoa forte e ativa. Diga, sou forte e ativo. Pelo conhecimento. Amém? E onde está o Espírito de Deus? Aí há o quê? A liberdade. Amém? Onde está o Espírito de Deus? Aí há liberdade. Amém? Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Diga, estou liberto. Não tenho mais dor. Não tenho mais enfermidade no meu corpo. Coisas de anos estão ficando para trás agora. Amém? Amém? E você se pergunta, fiz tudo errado, fiz a confissão errada. Quer dizer que eu não posso falar que a minha coluna dói? A sua coluna pode até doer, meus irmãos. Sabe por quê? Antes de ser consagrado a diácono, eu fui acometido por um esforço físico e rompeu o disco da minha lombar 5. Ele não rompeu nem para a esquerda e nem para a direita. Ele rompeu para dentro da medula óssea. E o médico, de imediato, na ressonância, falou assim, a única coisa que serve para você é só cirurgia. Eu falei, eu não recebo isso na minha vida, de maneira alguma. E logo após isso, fui comunicado que estava sendo chamado para o diaconato. Eu falei, Senhor, eu não recebo essa palavra. Eu não recebo palavra de condenação sobre a minha vida, porque eu sou o templo do Teu Espírito Santo, e onde é o Espírito Santo de Deus, aí há
liberdade. Amém? E foi aí, ele passou todos os exames que eram para serem feitos. Ali para que se fosse feita a cirurgia, que era no dia 15 de dezembro, um dia antes da consagração a diácono. Falei, Senhor, Tu és comigo, eu não vou passar por cirurgia alguma. Eu vou contar com os meus irmãos na igreja, em oração, e o inimigo, mais uma vez, ele vai ser envergonhado. Amém? E para a glória de Deus, não passei por cirurgia, comecei a tomar até medicamento, por uma fraqueza da carne, que tanto é que no dia que eu estava clamando de tanta dor, que a dor era tão grande, não estou fazendo isso aqui para vocês ficarem com dó. A dor era tão grande que eu mordi uma toalha torcida e eu suava de tanto que doía naquele dia. E naquela semana eu perdi 6 quilos de tanta dor que eu sentia. Liguei para a casa do presbítero Cláudio e falei, Cláudio, não aguento mais, não tenho nem força para orar. Aí começamos a orar. Quando ele começou a orar, eu senti o poder de Deus se manifestando. Eu falei assim, a unidade da igreja precisa ser exercitada no meio do povo. Precisa haver unidade entre os irmãos. E naquela noite eu consegui deitar e dormir pacificamente. E a partir daquele dia eu falei, diabo, agora amenizou, agora eu vou para cima de você. Não pense que eu não vou me defender. Eu vou para cima de você. Amém? Eu não vou me defender, eu vou para cima de você. Porque a melhor defesa, meu irmão, é o ataque. Amém? Porque um time, quando está sempre atacando, o outro time fica com medo. Ele fica tremo. Então faça isso. Confie no Senhor. Aí, amém? Então glorifique sempre a Deus. Não tema o mal que sobreveio sobre a tua vida. Porque a palavra de Deus ainda nos diz, não nos atemorizamos com más notícias. Amém? Não nos atemorizamos com más notícias. Amém? Não é para se atemorizar realmente. Amém? E você, dando a continuidade, e fala, eu errei, eu pequei, eu confessei errado. Pode ter feito até errado. Mas o Senhor é aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Amém? Salmos 103, versículo 3. Amém? Ele quem? Deus, é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Quem sara todas as tuas enfermidades. Amém? O Senhor sara todas as tuas enfermidades. Amém? É todas, não é algumas, são todas as suas enfermidades. Amém? E o Senhor já está enviando a palavra. O Senhor não já enviou a palavra? Palavra de cura. Não já enviou a palavra de cura? Você já confessou. A fé não dói, mas cura, tira a dor. Amém? Você não confessou isso? Você crê? Amém. Você crê? Amém. Amém? Então o Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Salmos 107, versículo 20. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou. E os livrou, obrigado, pastor, do que lhes era mortal. Tinha sentença de morte, o Senhor tirou. Porque você tem anos de vida sobre esta terra para manifestar a glória do Senhor ainda. Amém? Você tem anos de vida nesta terra para manifestar a glória do Senhor. Amém? Em Isaías 53, 5. Mas ele quem? Jesus Cristo, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Diga, fomos sarados. Nunca mais diga, eu vou ser curado, eu vou ser sarado. Diga, eu sou sarado. Amém? Durante essa batalha que eu tive com a coluna, todo dia eu levantava, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou renovado, a minha coluna está renovada da planta dos pés à cabeça. Foi dia após dia. E até hoje eu continuo falando isso para o meu filho, para que nenhum mal chegue à tua tenda. Que é a promessa do Senhor sobre nossas vidas. Amém? E Deus já está agindo no nosso meio. Amém? Efésios 4, versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ou seja, Deus está sobre todos nós. Deus está agindo no nosso meio. E Deus está em nós. E portanto, você já é curado. Diga, já sou curado. Já sou sarado. Não carregarei enfermidade sobre minha vida. Porque Jesus Cristo já levou. Sou sarado. Sou curado. E a palavra de Deus diz: a tua palavra é saúde para o meu corpo
Amém? Amém? A igreja, por favor, fique de pé. Amém? Glória a Deus. Amém. E falei para o Senhor, você tem que fazer um movimento na fé. Só que você não vai orar para que Deus cure, porque Deus já curou. Você já confessou? Amém? O que vai ser orado agora? Tony, será que tem condições? Filipenses. Amém. Filipenses 4, 6 e 7. Amém? Você tem que guardar essa palavra na sua mente. Você tem que guardar essa palavra dentro de você. Amém? Filipenses 4, 6 e 7. Enquanto estamos em silêncio, Deus está agindo. Porque a palavra de Deus está falando que Ele não vai agir. Ele já está agindo. Ele age. Ele já está agindo através da palavra dEle. Amém? Ele já está se manifestando. Creia, creia. Amém? Ah, mas você tem mais fé do que eu. Não, meu irmão. A palavra de Deus em 2 Coríntios 4,13 fala assim: temos o mesmo espírito de fé. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Amém? O que nós, quando fazemos a repetição, vamos repetir, é apenas o pacto da graça de Deus. Vamos confessar aquilo que nós realmente cremos que é a palavra de Deus. Amém? E olha o que diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Versículo 7. É a paz de Deus que excede todo o entendimento. Que paz de Deus que vai exceder todo o entendimento? É quando você entrar com ações de graças agora. Ela vai exceder todo o teu entendimento e guardará o vosso coração e a vossa mente, os vossos pensamentos em Cristo. Você vai guardar os pensamentos em Cristo, nas ações de graças, por aquilo que Deus já fez na sua vida. Amém? Por aquilo que Deus já fez, não o que Ele vai fazer. Amém? Já foi lido aqui Efésios 2,10, que somos feitura dEle, criados por Ele, para andarmos em boas obras, a qual Ele preparou de antemão. Amém? Levante suas mãos aos céus e vamos agradecer. Agradeça a Deus pela cura, pela libertação que Ele já te deu. Amém? Senhor Deus e Pai, Jesus, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade, te louvamos e te bendizemos, ó Pai, porque já houve manifestação de cura nesta noite, ó Pai. Já houve libertação, ó Pai. Já houve os teus sinais, as tuas maravilhas, os teus prodígios sobre o corpo físico, ó Pai. Porque o Senhor enviou a sua palavra, ó Pai, e o sarou. O Senhor já manifestou a glória, já manifestou o poder, ó Pai. Já chamamos a existência, ó Pai, um povo forte e ativo, ó Pai. Um povo que tem reconhecido o teu poder e a tua glória nesta igreja, ó Pai. Que é uma igreja de conhecimento, ó Pai. E que é um pacto de melhores e superiores promessas, ó Pai. Porque o teu poder em nossa vida, Pai, reina, e o teu Espírito habita em nós, ó Pai. Te damos graças, ó Pai, porque temos um lindo refúgio de São Paulo, para poder te glorificar, para poder te exaltar e te bendizer, ó Pai. E te rendemos graças, ó Pai, porque a paz que excede todo entendimento guardará as nossas mentes em Cristo, ó Pai, declarando que já somos sarados, somos curados em Cristo Jesus, e já te damos graças agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Abençoado o Senhor. Deus ainda falará tremendamente contigo nesta noite. Se teve atos de injustiça na tua vida, Deus vai manifestar a glória dele sobre a vossa vida. Agora chamaremos a diaconisa Heloísa para vir ao altar. Amém. O Senhor é contigo. Amém. Amém, Jesus. A igreja pode se sentar, por favor. Boa noite, amada igreja do Senhor. Boa noite, internautas do Senhor. É com temor e tremor a Deus que eu subo nesse altar, somente para glorificar o Senhor. Amém? Eu escolhi para orar sobre manifestação de cura. Eu escolhi para orar sobre a manifestação da justiça de Deus. Não só por causas judiciais, mas também por injustiças, palavras levantadas contra a sua vida. Nós, intercessores, oramos por
vários irmãos que estão aguardando no Senhor a manifestação de Deus se cumprir nesta área. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o nosso reto juiz. Ele advoga nossas causas. E Ele tem o sim e o amém para a sua vida. Nosso irmão Jó já sabia disso. Olha só o que diz na palavra do Senhor em Jó 16, 19. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Não sou eu, não é você, não é o melhor advogado desta terra que vai nos defender, mas Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muitas vezes nós pensamos que está demorando a resposta de Deus. Às vezes também mas nós temos a garantia de Deus que a palavra dele que Ele cuida de nós. Nós podemos ver isso na palavra do Senhor em Salmos 7, 11. Deus é justo, é o justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. O Senhor é justo e não irá dar a causa a um ímpio. Ele se indigna todos os dias contra o mal. E o Senhor diz também em Salmo 75, 7, Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Ele abate aquele que se levanta contra a sua vida, mas ele exalta aquele que crê na palavra do Senhor e vive essa palavra. Por isso é que eu digo que a vitória é certa. Eu e meu marido já tivemos isso na nossa vida. Uma causa de justiça que advogados diziam ser impossível ser ganha. Mas Deus moveu céus, Deus manifestou a glória e nos deu a vitória. Creia, meu irmão. Eu estou aqui para lhe dizer, creia, meu irmão. Pois não há nada que impeça a justiça de Deus se manifestar. E quanto à parte de injustiça, eu quero dizer a você que está escrito, o que está escrito na palavra de Deus em Colossenses 3, 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. É forte essa palavra, né? Ou seja, Deus é fiel, Ele cuida de você. Ele não deixará nenhuma injustiça contra a sua vida. E com isso eu convido a igreja a estar orando. Se de repente você falar, eu não tenho nenhuma causa na justiça, ou eu não tenho nenhuma injustiça contra a minha vida, mas nós conhecemos pessoas que têm, aqui tem pessoas que têm alguma causa para ser ganha. Então eu convido a igreja a se colocar de pé, a estar orando, clamando a Deus, porque o Senhor diz que muito pode a oração do justo. O Senhor diz que nós unidos, movemos os céus e a terra. Por isso nós vamos orar agora ao Senhor. Pai querido e amoroso, graças te dou, Senhor, por estar, Senhor, aqui diante do teu altar, Senhor. Ó, Senhor, eu sei, Senhor, que há pessoas, Senhor, que têm causas na justiça, Senhor. Mas a tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor é o nosso reto juiz. O Senhor se indigna, Senhor, contra aqueles, Senhor, que levantam calúnia sobre o teu povo, Jesus. Ó, Senhor, eu creio, Jesus, que o teu povo verá a tua glória manifestada, Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor é o advogado que é necessário. Eu creio, Senhor, que o Senhor vai fazer, Senhor, leis serem mudadas, Senhor. Eu creio, Senhor, que os teus anjos ministram a nosso favor, Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor traz à luz, Senhor, aquilo que é necessário, Senhor, para que os teus filhos ganhem essas causas, Senhor. E aqueles, Senhor, que forem injustiçados com alguma palavra, Senhor, ó Deus, que não tentem, Senhor, resolver com as suas próprias forças, Senhor, mas o Senhor é quem advoga, é o Senhor quem faz, Senhor,
à luz, Senhor, aquilo que é necessário para os seus filhos serem, Senhor, restaurados, para os seus filhos serem, Senhor, justificados nessa terra, Jesus. Eu te glorifico, Senhor, porque a vitória é certa, Jesus, porque o Senhor é quem respalda, Senhor, o Senhor é quem nos dá, Senhor, total, Senhor, vitória, Senhor, para a honra e glória de Jesus, é que oramos e agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Amém. Boa noite, abençoados. Podemos assentar, amém? Nós vamos orar sobre prosperidade. Nós vamos orar por prosperidade, amém? E você sabe, a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Nós sabemos que nós vamos orar, vamos clamar a Deus, crendo na palavra de Deus, e para que nós possamos embasar a nossa oração, nós vamos ler rapidamente alguns versículos, amém? A palavra de Deus diz assim: e conheceis a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que vós fosseis ricos. Amém? Deus não estava brincando quando disse isso. Isso já foi feito. Deus veio aqui, sendo rico, se fez pobre para que você seja rico. A riqueza de Deus tem que se manifestar na sua vida. Amém? Vamos ver a palavra de Deus agora. O que a palavra de Deus fala sobre prosperidade rapidamente. Amém? 2 Crônicas 24:20, a palavra de Deus diz assim: o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, um profeta, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo e lhe disse: assim diz o Senhor, por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Por que deixastes o Senhor, também Ele vos deixará. Então, muitas vezes nós ficamos pensando, puxa, por que é que nós não estamos progredindo? Por que é que a situação demora para se resolver? A Bíblia diz que nós não prosperamos quando nós transgredimos alguma coisa que Deus tem nos mandado fazer. Amém? E a palavra de Deus diz que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém? E Malaquias 3 diz assim: por vossa causa, olha o que Deus está dizendo que vai fazer. Amém? Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. É promessa, isso é prosperidade de Deus. Deus vai repreender o devorador e a sua vide, aquilo, o seu trabalho não vai ser estéril. Amém? Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus tem uma promessa para que as pessoas olhem para você e digam: o que é isso que está acontecendo com essa vida? É para manifestar a glória de Deus que vai acontecer isso na minha vida e na sua vida, amém? E aí o Senhor diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti, Senhor? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Talvez você tenha dito assim: poxa, mas eu não disse isso para Deus. Mas nós temos aprendido aqui da parte de Deus que nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Nós não podemos ficar internamente murmurando: poxa, está demorando, poxa, mas por quê? Mas por quê? Por que já veio na vida do outro irmão e não veio na minha vida? Por que eu tenho orado e não tem acontecido? Não murmure contra Deus, meu irmão. Deus não falha. Nosso Deus é fiel, amém? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Não fique olhando para a vida dos outros, principalmente para a vida dos ímpios. Amém? Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Deus está atento a tudo o que você fala, a tudo o que você pensa. A palavra ainda não lhe chegou à boca, Ele já sabe toda, amém? E havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Deus vai poupar a sua vida, vai manifestar a sua glória, vai manifestar a sua riqueza e a sua plenitude na sua vida, amém? Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se você não está enxergando essa diferença, creia que você vai ver isso com os seus olhos. Você vai ver a diferença que faz de você estar aqui na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus, se submetendo, crendo na palavra, mantendo firme a sua confissão, amém? Aleluia. Malaquias 4:1, continuação. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho, serão como nada.
O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. É assim que vai acontecer com a sua vida, é assim que você vai glorificar a Deus. Você vai parecer um louco, você vai estar como quem sonha, e você vai glorificar a Deus, porque Deus é fiel. Aquilo que Deus tem prometido, Ele vai trazer para a sua vida, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Como é que nós podemos prosperar, então? Esse ano, Deus trouxe uma palavra que é o ano de multiplicação. Deus quer nos surpreender. Quando veio a palavra, no que você pensou na sua vida? Em que você pensou de multiplicação? Multiplicação de recursos financeiros para você comprar casa, para você trocar de carro, para você viajar? Coloque em primeiro o reino de Deus. Amém? Em 2 Crônicas 7:11 diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão tentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, a prosperidade se manifesta. Amém? Outro trecho de Esdras: os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando, em virtude de que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, quando foi reconstruído o muro, não é? Os profetas profetizaram, as pessoas foram trabalhando, e a palavra de Deus diz que eles iam edificando e prosperando. Edificaram a casa e terminaram segundo o mandado de Deus de Israel, e segundo o decreto de Círio e de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Amém? Eles edificaram porque Deus tinha movido corações de pessoas que eram reis ímpios para ir lá e prosperar e abençoar a vida do povo de Deus. Mas eles não pararam de edificar, de trabalhar na obra do Pai. Amém? Josué 1:8, a palavra diz assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, não é? Tenha cuidado de fazer tudo o que você tem aprendido desse altar aqui, amém? Nós temos tempo para muita coisa. Todo dia você toma banho, todo dia você come, não é? Você gasta tempo com seus filhos, com sua esposa. Muita gente fica na internet, muita gente gosta de assistir filme, jornal. O que você tem dedicado para Deus? Qual é o tempo que você tem dedicado para Deus na sua vida? Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que ter disciplina para fazer aquilo que Deus tem mandado, amém? Para fazer tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Aleluia, Jesus. 2 Crônicas 26:5 diz assim: propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Amém? O segredo é buscar a Deus, é fazer, é trabalhar na casa de Deus. Amém? Em toda obra que começou no serviço da casa de Deus, na lei, nos mandamentos, para buscar a seu Deus, de todo o coração o fez e prosperou. Tem que ser de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Deus acima de todas as coisas. Mas prosperar não é que eu vou ter mais? Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos deitarão no vosso regato. Dê a sua vida, dê o seu tempo, dê o seu amor, e Deus vai te dar muito mais, amém? Aleluia. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Deus vai usar ímpios para que você prospere. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés dos justos. Os ímpios ajuntam para depositar aos pés daqueles que agradam ao Senhor, amém? Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Não despreze a palavra que Deus tem trazido do altar. Coloque em prática, porque senão você não verá a glória de Deus. Se você crer, você verá a glória de Deus, não é? Seja, como disseram aqui os meninos, o Natan, o Rodrigo e o Fê, não é? Não seja apenas um justo, seja um sábio, seja um justo que coloque em prática a palavra que você tem recebido do altar, amém? A palavra de Deus diz assim: o
que você tem que fazer para alcançar prosperidade? Mude do jeito que você tem vivido, mude do jeito que você tem pensado. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem que ter uma atitude da sua vida para deixar algumas coisas. O tempo é agora, já passou tempo demais. Estou vendo todo mundo aqui na igreja que já está aqui há muito tempo. O tempo é agora, para você deixar as coisas para trás. Mude, não seja cabeça dura, não seja coração duro. Amém? Em nome de Jesus, para que você não impeça a bênção de Deus de chegar na sua vida. Amém? Aleluia, Jesus. E agora o que a palavra de Deus diz? Que nós devemos semear. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Deus vai prosperar o teu trabalho, o fruto do teu trabalho. Trabalhe, creia, faça a tua parte, e Deus vai prosperar o teu trabalho. Amém? Olha o que a Bíblia diz sobre um abençoado, sobre um eleito. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, aleluia, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Todos vão olhar para você e os ímpios vão invejá-lo, e vão ver a glória de Deus manifestada na sua vida, amém? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Veja o resultado que você vai obter na sua vida, amém? Não é você, não é a sua carne, não é por obras para que ninguém se glorie, amém? E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Se você ouvir tudo que você fizer, Deus vai prosperar o seu trabalho, amém? Esther 10:3 diz assim: pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Mordecai foi alguém que trabalhou pelo povo de Deus, em prol do povo de Deus, pela obra do povo de Deus. Deus está esperando isso das nossas vidas, amém? Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Daniel era outro abençoado que ouvia a palavra de Deus, praticava, e ele prosperou. Amém? Salomão assentou-se no trono do Senhor, rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo o Israel lhe obedecia. Amém? Todos os homens de Deus que você for ver na palavra de Deus, que foram submissos a Deus, que foram obedientes, que praticaram a palavra, prosperaram. Amém? Aleluia, Jesus. Pode pôr o próximo. Deus é bom, amém? E Ele quer a sua prosperidade. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, isso aqui é um alerta de Deus. Deus tira os cativos, não é? Deus faz com que o solitário more em família. Porém, se alguém se rebelar contra a palavra de Deus, amém? Eles habitarão em terra estéril. Não seja rebelde, amém? Não se rebele contra a palavra de Deus. Não, tire a dureza do seu coração para que você possa ser colocado por Deus em família, para que você possa ter prosperidade na sua vida, amém? João diz assim: amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A palavra de Deus fala de prosperidade de Gênesis a Apocalipse, amém? E 2 versículos para nós terminarmos, diz assim: a atitude que você tem que ter, irmão. Se você crê na palavra, se você crê que Deus vai te fazer próspero, eu creio na bênção de Deus, eu creio na riqueza, na prosperidade, eu creio, irmãos. Aleluia. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Deus é reto, Deus é justo, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Amém? Cantem, não vai esperar, não, quando vier, quando eu for abençoado. Não, cante de júbilo, irmão. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão, e digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. A prosperidade não chegou, não interessa. Glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele se compraz. E se Ele tem prazer, a prosperidade vai se manifestar na sua vida. Se você não é rebelde, se você não é omisso, a prosperidade de Deus vai se manifestar na sua vida. Amém? E Salmo 122:6 diz assim: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Nós vamos orar pela paz da igreja, pela prosperidade da igreja, pela sede própria, e Deus vai prosperar a sua vida. Nós vamos orar para que você seja usado na obra de Deus, para que você se aplique à obra de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não tenha medo, irmão. Não fique pensando assim: mas será que vai dar tempo? Eu vou me ocupar com a obra? Será que vai dar tempo de eu desfrutar? Vai dar tempo, irmão, porque o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus servos. Amém? Fique de pé e nós vamos orar.
orar porque a prosperidade de Deus já foi deixada ali na cruz do Calvário. Amém? Nós vamos orar, mas nós vamos clamar a Deus. Nós vamos abrir o nosso coração. Amém? Deus tem dito, por que nós estamos deixando o inimigo tomar vantagem sobre as nossas vidas? Aquilo que Jesus conquistou na cruz, aquilo pelo qual Ele deu a vida na cruz, é nosso hoje. É para a nossa vida agora. Aquilo que há de vir, virá e não tardará. É para a nossa vida e nós recebemos. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, Deus da glória, Deus bondoso, Deus amoroso, Pai, nós te agradecemos, Senhor, te agradecemos porque Tu, Senhor Deus, sendo rico, riquíssimo, Senhor, já se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos, Pai, e nós agora, crendo na Tua palavra, Senhor, nós chamamos a existência, Pai, nós temos direito à bênção de Abraão, Pai, a Tua palavra diz: habite Jafé nas tendas de Sem, e cão lhe seja por servo, Pai. Nós temos direito a todas as Tuas bênçãos, Pai, a todas as Tuas promessas, Pai, de prosperidade, de abundância, Senhor, do ter sempre em tudo a ampla suficiência, Senhor, para que nós possamos abundar em toda boa obra, Senhor, para que nós possamos ser generosos para com a Tua casa, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Oh Deus, abre o nosso coração, Senhor, desperta a nossa mente, Pai, para que nós possamos nos entregar por amor à Tua casa, por amor à Tua obra, Pai, não por barganhar, eu vou fazer, Deus vai me dar, Pai, por amor, Senhor, chamando acima de todas as coisas, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, Senhor. A Tua palavra, o salmista diz, Senhor, porque estás abatido, ó minha alma dentro de mim? Espera no Senhor, pois ainda o louvarei. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes, Senhor. Nós cremos, Senhor, sabemos que o Senhor não faz acepção de pessoas, Senhor. O Senhor tem começado, tem dado sinais, Pai. Tem alguma coisa muito ao longe, Pai, uma nuvenzinha do tamanho de uma palma da mão, Pai, mas está chegando, Pai, e nós estamos chamando a existência, Pai. Nós estamos trazendo, Senhor, aquilo que é fato no mundo espiritual, Senhor Deus. Nós temos certeza que já foi concretizado por Ti ali na cruz do Calvário, Senhor. Nós chamamos a existência para as nossas vidas, Pai, a prosperidade, a abundância, Senhor, a estabilidade com abundância, Pai. Não mais choro, Senhor, não mais vergonha, Jesus, não mais tristeza, Pai. Nós cremos na Tua palavra, Pai. Sabemos que o Senhor é bom, Senhor Deus, que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã para com as nossas vidas, Pai, que o Senhor vela sobre a Sua palavra para cumprir, Pai. Jacó foi riquíssimo, Senhor, Daniel foi próspero, Senhor, Salomão prosperou, Senhor, Mordecai prosperou, Senhor, o pastor Bill prosperará, Jesus, o pastor Henrique prosperará, Jesus, o presbítero Roberto prosperará, Jesus, cada irmão abençoado, Senhor Deus, é próspero, Senhor Deus, porque o Senhor deu a sua vida, o Senhor nos deu a prosperidade, porque o Senhor tem prazer na prosperidade dos Teus filhos, Pai. Glorificado seja o Teu nome, Senhor. Glórias e glórias a Ti. Nós Te louvamos, Pai. Oh Deus, nós fazemos como Abraão, Pai, que ele se fortalecia dando glórias a Ti, Pai. Ele cria, Jesus, que o Senhor era poderoso para cumprir o que havia prometido, Senhor. Aleluia, Jesus, nós Te adoramos, Senhor. Nós Te glorificamos, Senhor. Nós saltamos como bezerro, Jesus. Ora lava xandalava, dorandalaia. Oricanda xandalava, sandalaia. Ora, aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Pai, porque nós cremos, Senhor Deus, na Tua bênção. A Tua palavra diz: sobre o meu povo seja a minha bênção, Pai. E a Sua bênção se manifestará na vida do Teu povo. E a Tua palavra diz, Senhor, aleluia, Pai. O Senhor quer que o Seu povo aguarde, Pai, em alegria, em louvor, em adoração, Pai, aguardando a bênção, aguardando aquilo que há de vir, Pai, porque aquilo que há de vir virá e não tardará, Pai. Nós oramos e Te agradecemos, Pai. Somos gratos, somos felizes, Pai. Temos a plena convicção, Pai. Estamos plenamente convictos, Pai, porque nós sabemos em quem nós temos crido, Pai. Em Teu nome, Jesus, nós declaramos isso sobre a vida da Tua igreja que está aqui e sobre a vida de cada internauta abençoado, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E eu fico orando sempre para Deus nos surpreender. Cada segunda, cada quinta, cada domingo é uma surpresa de Deus. Você está feliz? Você está convicto que Deus já operou nesta noite?
Amém. E quando você ficar riquíssimo, comunique, tá bom? Por favor, porque isso já é fato na sua vida. E enquanto nós estamos esperando a comunicação pública e notória, nós vamos glorificar a Deus sempre. Glorificado seja o Senhor que se compraz. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Glorificado seja o Senhor. Então glorifique ao Senhor. E a minha oração final, nós vamos embora, o bispo vai dar a bênção, é para que você aprenda a pôr o reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus, meu amado. Isso tudo que você ouviu esta noite é real, isso tudo é fato, isso é consumado, não tem como não dar certo, não tem como voltar atrás. Deus assinou com o sangue dele. Isso é fato. E eu estou plenamente convicta de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se você achou que eles oraram por tudo aqui, Deus fará infinitamente mais do que foi orado, pedido, pensado. Agora, em nome dEle, ponha Ele e o seu reino em primeiro lugar. É só isso. É só isso. Isso é tudo. Amém? Bispo Raia, bênção final, e nós saímos daqui vencedores, para vencer em tudo, todas as coisas já são nossas por direito. Incomodemos quem incomodar. Esta igreja é uma igreja de sarados, não haverá um só inválido entre nós. Esta é uma igreja de famílias, nossas famílias são abençoadas. Esta é uma igreja de justos que vivem por fé, e o reto juiz faz justiça no nosso meio. E esta é uma igreja de riquíssimos. Se vão gostar ou não, não me interessa, mas estava escrito e nós lemos hoje aqui, num dos versículos que o pastor trouxe, que nós vamos ver, o mundo vai ver a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. Você será visto como quem serve a Deus. Então pode se preparar. Porque o ímpio, se você invejou no passado, se você pensou na vida de quem tinha e não sei por que tem, agora vai inverter, já inverteu. Vão olhar para nós e vão dizer, uau, eles vão na igreja não sei quantas vezes por semana e eu que dou um duro danado. É esta a diferença, porque o Senhor, enquanto você dorme, Ele dá para você. Você vai descansar no Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te sejam dadas, Jesus, por esse momento abençoado e feliz, em que nós encerramos esta noite de oração, noite de bênção, Jesus. Louvado é o teu nome, Senhor. Estivemos na tua casa, ó Deus, falando contigo, expondo, ó Deus, as nossas razões, aleluia, arrazoando contigo, ó Pai. O Senhor conhece. E fizemos tudo isso, crendo, ó Deus, que em Ti nós temos o sim e o amém. Aleluia. Por isso nós nos despedimos, ó Pai, desse santuário, com a firme convicção que todas as coisas que nossos pedidos, todos, ó Deus, serão atendidos. É fato, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus galardoador daqueles que o buscam, Jesus. E por isso nós declaramos que a Tua graça será com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, digam amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o Senhor. Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, internautas. Aleluia. Até quarta para as mulheres, para os que vêm, até quinta-feira. Amém. Com toda a excelência Boa noite a da todos. graça de Deus. Dê um abraço no seu irmão. Amém. E Glória diga tudo que você já recebeu, que está plenamente convicto. Família feliz, Glória riqueza, justiça, saúde perfeita. Vá em paz, vá feliz. Amém. Até quinta. Boa noite.